Gente, boa noite. Primeiro, eu quero pedir desculpas pelos minutinhos aí de atraso, uns pequenos erros técnicos, como sempre. E agradecer a presença de todos vocês aqui. Essa é a nossa segunda palestra do nosso grupo de estudos Bárbara de Alencar. A nossa primeira palestra foi no ano passado, foi a Capitalismo para os Pobres. E depois a gente pensou em fazer algumas outras palestras, mas teve greve, então ficou meio complicado para todos nós. Depois da greve era aquela correria de final de semestre, então só teve uma palestra no ano passado. E essa é a nossa segunda palestra e nosso segundo ano de grupo de estudos. Então, eu já estou convidando vocês para a nossa terceira palestra em 2017, tá? Eu quero primeiro agradecer a todos vocês novamente, agradecer também a presença de professores aqui, como o professor Marcelo, de Filosofia. Muito obrigada pela sua presença. Agradecer os nossos amigos do Grupo de Estudos Dragão do Mar também, que estão aqui presentes. E também quero dar um agradecimento especial para o nosso querido João, que ele está em Recife, no caso, mas ele disponibilizou sua equipe de gravação maravilhosa. Então, Hernani e Roberto, muito obrigada também. E, enfim, gente, agora vamos passar essa bola aqui para o Jefferson, tá? Nosso querido Jefferson Figueiredo, que é engenheiro de computação, professor também, né? Professor, conselheiro do Grupo de Estudos Dragão do Mar e também do Instituto Liberal do Nordeste. Então, gente, é isso e boa palestra para todos. Infelizmente, como da última vez, não vai ter coxinha no final, porque dessa vez arrancaram muitos cartazes nossos, então era ou coxinha ou a divulgação. Mas é isso, se quiserem ir para o Pitombeira depois, estamos todos convidados. É isso, gente, boa palestra. Alô. Boa noite, pessoal. Sem mais delongas, eu sou um professor, né, fui agora professor da UFC, né, inclusive turma agora, o semestre terminou agora recentemente. E eu sou, só corrigindo aqui, do ponto de vista acadêmico, eu sou formado em engenharia de teleinformática com ênfase em computação. Eu digo engenharia de computação porque é mais fácil, certo? Só para deixar correto aqui, pela UFC. Bom, sem mais delongas, refutando o socialismo. Bom, primeiro ponto dessa palestra que eu gostaria de colocar é o questionamento geral que muita gente, principalmente quem já acredita no socialismo, costuma questionar bastante. Para que essa vontade de refutar? Para que ir atrás? Não sei o quê. Como se fosse algum tipo de, sei lá, sugerir uma perseguição ideológica ou coisa do tipo, né? Mas, na verdade, isso não é bem a realidade. A realidade é que, assim, a economia é uma ciência, tá certo? Então, o nosso objetivo, enquanto estudantes de alguma determinada ciência, é buscar a verdade, buscar os fatos e construir conhecimento, certo? Parte dessa construção de conhecimento envolve descobrir o que é mito, certo? Refutar teorias que não funcionam de verdade, certo? Isso acontece o tempo todo nas ciências tanto sociais, né, humanas, quanto nas ciências mais exatas, ciências naturais e afins. Então você vai ver físicos sendo refutados, você vai ver outros economistas sendo refutados e assim por diante, biólogos, enfim. Então, refutação faz parte, parte integral, certo? Parte integrante, na verdade, e muito importante do processo científico, do processo de produção de conhecimento científico, certo? Se você tem conhecimentos científicos que as pessoas tratam como se fosse um tabu, que não pode tocar, que não pode criticar, não pode questionar, não pode tentar refutar, você não está lidando aí com uma pessoa que está buscando o conhecimento verdadeiro, por assim dizer. Não está buscando a verdade, não está buscando ciência, está buscando manter uma crença, certo? Uma crença que pode ser análogo à religião,
tá ok? E assim, mas isso acontece com economia, por que marxismo? Na verdade não, certo? Eu boto assim essa frase assim, divulgar verdades também requer desmistificar mentiras, né? Dando um reforço no que eu estou acabando de dizer. E aí o exemplo está bem na foto aí, né? Um exemplo bem clássico de pseudociência amplamente conhecida. Às vezes a pessoa não toma conhecimento de que isso não é científico, apenas lê uma revista esotérica e vê o signo dela e descobre e vê o que leu ali, bateu e achou que realmente faz sentido, funciona e tal. E a pessoa continua acreditando nisso, e às vezes nem por maldade ou porque quer impor uma crença. Às vezes ela simplesmente leu, achou legal, achou interessante, viu que bateu nas vezes que ela viu. Né? Aquela história do viés da confirmação, né? Vê um ou dois fatos que confirmou que bate, e depois não foi atrás de ver, ignorou as outras vezes que não bateu, e assim por diante. Astrologia é um exemplo, criacionismo é outro, certo? Então você vê na ciência coisas que são popularmente conhecidas como funcional, como verdadeiro, como científico, e às vezes não passa de pseudociência. Outro exemplo bem clássico é a homeopatia, né? Que é provado que esse negócio de princípio ativo diluído não funciona, tá? Então, você tem esse tipo de situação. Vai ter coisas que é de conhecimento comum, as pessoas às vezes absorvem sem refletir muito sobre isso, mas que não passa de pseudociência. Socialismo, infelizmente ou felizmente, é uma delas, tá? E qual é a reação do pessoal da esquerda no geral, né? Quando entra em contato com isso, com esse tipo de informação? Além daquele negócio da perseguição e tudo, quando ele se dá de conta que o argumento é irrefutável, que não tem como você discutir, não tem como você provar que o socialismo funciona, entra no desespero, começa a xingar, começa a esculhambar. Durante a própria divulgação dessa palestra, você tem exemplos, você tem amostras disso, certo? Pessoas que simplesmente perderam as estribeiras e falaram: é inacreditável um grupo como esse, não sei o que, falar esse tipo de coisa. Teve uns casos bem estranhos, assim, e assim, eu não acompanhei tudo, mas eu tive essa notícia, o pessoal falando mal, porque ver alguém falar vou fazer uma palestra sobre refutação do socialismo. Aí teve gente que apela para outro lado: não, mas é muita arrogância uma pessoa dessa, né, achar que pode refutar o socialismo. Não, amigo, eu não refutei o socialismo, tá? Essa refutação existe há mais de século, mais de 120 anos, se não me engano. Enfim, se eu acertei nas contas. O Marx ainda era vivo quando o sistema marxista foi refutado, tá certo? E aí, pouco depois dele morrer, você já viu alguns livros sendo lançados com publicação já formal, e aí que a gente vai discutir mais na frente. Então, há esse desespero, né, de você está mexendo com a minha crença, não pode, é um absurdo, você é um louco. Ou então, às vezes, a ilusão mesmo, a pessoa sinceramente acredita naquilo, nunca viu argumentos nem contrapontos sobre isso. Essa é a grande verdade. Poucos aqui ouviu falar, poucos aqui assim, no geral, né, na cidade, na sociedade aqui, por exemplo, brasileira, poucos ouviram falar de Mises, quiçá de Blumenbach, de Hayek, de outros. E ouvir falar é uma coisa, né? Saber o que o cara diz é outra. Se você for nas páginas, inclusive de Facebook e coisa do tipo, sobre esquerdistas tentando criticar a visão liberal, a visão austríaca sobre a economia, você vê que a pessoa não faz a mais absoluta ideia do que ele está falando, certo? Não é uma questão de, você não entendeu nada, é porque você simplesmente não leu, não sabe o que a gente diz. Às vezes é notório você chegar, cara, isso aí que tu está dizendo, eu não disse, nunca foi dito, na verdade. É muito engraçado, às vezes, porque a pessoa, como se fosse assim, a analogia, né, da física, né? Da coisa física. Você leva uma porrada e não sabe de onde vem a porrada. Essa é a situação. Então isso aí é o clássico
a clássica amostra, demonstração de desespero, certo? Eu não falo isso só para provocar, não. É uma questão de constatação da realidade e de tentar, poxa, vamos sentar, vamos ver o que é que esse pessoal, o que é que esses economistas austríacos têm a dizer sobre isso, quais são realmente os argumentos, será que existe um contraponto a esses argumentos? A gente pode até discutir aqui por um momento, e o que é que eu posso avaliar com relação a isso, certo? Eu não peço que vocês, ao me escutarem, absorvam e digam, não, o que o Jefferson falou é a verdade absoluta. Eu quero que você, se possível, vá ler ambos os lados, né, citados, faça uma reflexão, né, pessoal, lógica, certo? Usando lógica, e tente ver se realmente o ponto socialista faz sentido. Eu posso te garantir que não, tá? Pois bem, e o socialismo, né? Vamos a algumas definições. Primeiro de tudo, o que a gente precisa entender é definir, né? O que diabos é socialismo, né? É engraçado que você vê, de vez em quando, algumas pessoas sendo entrevistadas, assim, principalmente em épocas de campanha política, você perguntando, né? Você sabe o que é socialismo? E a pessoa gagueja, a pessoa, né? É claro que não é todo socialista que não sabe do que está falando, né? Alguns entendem, alguns leram alguma coisa, efetivamente leram Marx e outros autores socialistas, tá? Mas você vê uma certa, como é que eu posso dizer, uma coisa nebulosa em termos de entender o que é o socialismo, tá? Mas resumidamente, a definição de socialismo está muito relacionado com a questão da propriedade pública dos meios de produção, né? A propriedade dos meios de produção não é mais do empresário, do burguês, né? Seria do povo, né? As pessoas detêm agora os meios de produção. Marx acredita que o trabalhador, o proletário, né, como ele chamava, se pudesse, ele teria os meios de produção. Como ele não pode, ele vai sofrer sendo explorado pelo burguês, né? Então o socialismo seria um dia quando as pessoas ficarem muito revoltadas com essa situação, quando não der mais o capitalismo colapsar, as pessoas vão, né, se revoltar e tomar a força, né? Essa é a visão clássica de Marx, né? Teve algumas variantes com o tempo, né? Surgiram outras pessoas que reinterpretaram esse tipo de coisa, mas a forma clássica é essa, tá? E aí, como Marx usava o termo, seria uma ditadura do proletariado, certo? Ou seja, os proletários se juntariam e decidiriam de forma ditatorial mesmo, o nome é esse, de forma ditatorial, como é que seria a produção da sociedade, certo? Como a economia seria gerida. Hoje em dia, as pessoas não gostam do termo ditadura, né? Aí o pessoal tenta amenizar a coisa, chama de economia planificada, de planejamento central, mas na prática é tudo a mesma coisa. Alguns vão tentar fazer alguma objeção do tipo, não, mas eu não desejo um ditador, né, como Stalin ou coisa do tipo, eu desejo como é que eles chamam? Democracia participativa, né, onde as pessoas vão decidir as coisas que vão ser feitas, como vai acontecer a economia daquela nação, daquela sociedade. Bom, a resposta que se tem a isso é que seja uma, seja duas, seja 10, seja 20 pessoas, a gente está falando de uma cúpula de poder, certo? Que centralizadamente vai decidir tudo. Ou seja, é uma ditadura, certo? É um poder central que está gerindo o resto, gerindo como a sociedade vai funcionar, tá? Sem minhas palavras, essa é a verdade. Tá. E aí entra um cara chamado Jesus Huerta de Soto, certo? Um economista austríaco no sentido de ser um economista da escola austríaca, né? Ele não nasceu na Áustria. Pelo nome dá para imaginar que ele tem uma origem latina, né? E ele é um espanhol, tá? Ele
cria uma nova definição para socialismo, não no sentido de mudar a coisa, sei lá, criar um novo conceito, mas no sentido de dar um nome melhor, entendeu? Dar uma definição mais acurada. E aí o que é que ele diz? Ele diz que o socialismo é todo sistema de agressão institucional e sistemática contra o livre exercício da função empresarial, tá? Parece, para muitos, a gente tem uma cultura de não gostar de empresário, né? Então para muitos pode soar até um pouco leve, de certa forma, né? É só o empresário não pode exercer sua função empresarial, né? Não pode ser empresário. Embora eu acho já muito pesado, né? Mas na verdade não é bem isso. Função empresarial é uma coisa um pouco mais abrangente do que o empresário em si, tá? Então, para a gente entender um pouco essa definição, eu gostaria de falar um pouquinho do que é a função empresarial. Não é algo muito complicado e também não é algo que vai demorar muito. Primeiramente, ele determina assim, função empresarial, isso é um termo da economia, certo? É uma capacidade de criar, descobrir, tomar conhecimento das oportunidades que surgem. Ou seja, você está criando coisas novas e se aproveitando dessas oportunidades, né? Aproveitando no sentido não daquele oportunismo negativo, né? Mas no sentido de, olha, tem uma oportunidade aqui, eu poderia estar produzindo isso aqui e lucrando ou monetariamente, né? Vendendo alguma coisa, ou pessoalmente, certo? Por exemplo, se eu criar uma ONG para ajudar pobres, ou sei lá, alguma coisa assim, e por acaso a minha ONG começa a ter bastante sucesso, começa a crescer, começa a ter muita gente, começa a movimentar marketing, começa a trazer gente engajada para isso, eu acabei de exercer minha função empresarial, certo? Não tive lucro direto, certo? Uma ONG supostamente não pode ser sem fins lucrativos, mas eu obtive um resultado bom, dar uma oportunidade que eu gerei para mim mesmo, né? Que é me satisfazer a minha consciência, ou, enfim, eu me sinto melhor por ajudar as pessoas e eu consegui desenvolver um empreendimento que possa ajudar muita gente. E como ele cresce, mais gente pode ser ajudada, certo? Então, tirar proveito dessa oportunidade não é um oportunismo negativo, uma pessoa má que quer tirar proveito de tudo, mas no sentido de você ver oportunidades e pegá-las, tá? Essa característica é tida como inata do ser humano, certo? O ser humano em si, inevitavelmente, ele vai procurar o que é melhor, o que ele pode fazer para satisfazer a si mesmo e as pessoas ao redor dele, tá certo? Isso está muito conectado com a ideia de ação humana, certo? Como Donald Stuart Jr. ele costumava falar, o indivíduo não troca 10 por 9, ele procura trocar 9 por 10. O que é esse 10 para ele, que seria o maior grau de satisfação, aí é subjetivo da cabeça dele, né? Às vezes só ajudar uma pessoa aumentou o grau de satisfação dele na vida, tá? Às vezes, só com um lucro muito grande a pessoa se satisfaz. Então, vai ser subjetivo à pessoa, certo? E aí o empresário, ele se torna, ele é tratado, na verdade, como um descobridor, né? Segundo o Huerta de Soto, isso está na etimologia da palavra, certo? Ela tem uma origem no sentido de descobridor mesmo, certo? Ele é o cara que vai descobrir, vai trazer informações novas para a sociedade. Ele vai inventar coisas que melhoram a vida das pessoas. Exemplos disso eu acho que não precisa nem citar. Celular, computador, tablet, carro, todo tipo de tecnologia hoje melhora a vida das pessoas, né? Barateia custos. E isso teve a ver porque o empresário descobriu como fazer isso e de forma viável, né? De forma que seja acessível às pessoas, né? Se hoje ainda não é acessível determinado produto, é porque alguém ainda não foi criativo o suficiente para conseguir resolver isso aí. O que não quer dizer que não vai acontecer, como a própria tecnologia vem mostrando, né? Que isso é um fato, sempre vai acontecendo, certo? E essa capacidade
empreender coisas, certo? É essencial ao ser humano, certo? Ele não vive sem criar essas coisas novas, certo? Ele precisa desse tipo de coisa, ele precisa de poder resolver os problemas dele, tá? Ou das outras pessoas. Então ele vai e usa a criatividade para melhorar a situação dele ou dos próximos, né? Ou dos próximos, né? Você pode ter relação com ele. Então, isso é função empresarial, é a função que a pessoa exerce no sentido de criar coisas novas que melhoram a situação de uma forma geral, gerando oportunidades. Existem 3 passos para que você consiga realizar esse empreendimento. E mais uma vez eu falo empreendimento de uma forma geral, não aquela empresa formal e tal que vai gerar um lucro. O empreendimento pode ser qualquer coisa na sua vida. Eu quero ter uma carreira interessante, isso é um empreendimento. Eu vou casar, certo? Eu vou tocar uma vida junto com uma pessoa, isso é um empreendimento também, tá ok? Então, quais são os 3 passos para você realizar um empreendimento? Os processos. O primeiro passo de todos é a criação de uma nova ideia, certo? Ou uma informação nova. O empreendedor descobre alguma coisa ou pega coisas que é de conhecimento comum, junta e transforma em um conhecimento novo, certo? A partir daí, ele tem uma ideia, uma informação que pode ser útil para a sociedade ou para ele mesmo. E aí o segundo passo é óbvio, é pôr em prática, né? Ele vai pegar os recursos da qual ele tem disposição, certo? Seja recursos dele ou recursos de outras pessoas que querem ajudar, que acreditam na ideia, certo? E ele vai dispor disso para realizar esse empreendimento. E depois disso, vai acontecer o terceiro passo, que é a adaptação econômica, certo? O que quer dizer isso? Agentes econômicos vão atuar considerando essa nova informação que entrou no mercado, que está interagindo com as pessoas, tá? Como as pessoas têm uma nova informação a considerar, elas podem mudar o julgamento delas, elas podem simplesmente ignorar, existem N fatores que podem acontecer, certo? E aí, com isso, vai acontecer também um processo de precificação. Preços vão mudar em relação a isso e a realocação de esforço. Às vezes, um esforço antigamente necessário, com a nova informação, passa a ser desnecessário. Um exemplo bem clássico é o pessoal que saiu do campo, né? Antigamente, a esmagadora maioria da população trabalhava no campo para fazer comida, né? Com a tecnologia, com o advento de novas máquinas, isso deixou de ser necessário, né? Hoje em dia você tem situações em que os Estados Unidos, por exemplo, é um dos maiores produtores de alimentos no mundo e ele só tem 3% da população trabalhando na zona rural, né? 3%. Como assim, né? Tem mais gente no mundo, mais gente precisando de comida, mais gente comendo, certo? Inclusive, e mesmo assim tem menos gente trabalhando no campo. Por quê? Tecnologia. Isso é ruim, tira o emprego da pessoa? Não, tem mais gente no país e tá muito mais gente empregada do que antes, tá ok? Porque tem mais gente do que deveria naquela época. Então tem um excedente muito maior de empregos. Então, na verdade, o que é que está acontecendo aí? Não é um processo de tecnologia gerando desemprego, não. A tecnologia está realocando esforços, certo? As pessoas pegam essas novas informações e decidem como que elas vão tomar as suas próximas decisões na vida, certo? Aí a questão é o como que deve ser feito, né? É isso que vai mudar. Essa é a terceira fase do empreendimento, tá? Então entendemos que a função empresarial ela vai ser uma força que faz com que as pessoas criem, gerem oportunidades e que isso tem efeitos na sociedade, principalmente na terceira fase, em que as pessoas começam a considerar aquela informação e muda suas decisões ou não, tá? Mas voltando ao socialismo, tudo aquilo que eu disse antes é tido como natural ao ser humano, certo? As pessoas são assim. Elas pensam de forma econômica,
não deixa de ser, tá? E aí no socialismo que a gente tem é uma agressão sistemática contra a função empresarial, ou seja, você não pode criar, depende, quer dizer, não é que não possa, né? Não possa criar, não possa desenvolver, é que isso é controlado de forma central, né? Existe uma força, uma ditadura que vai definir se isso passa ou se não passa, tá? E esse controle, como é impossível controlar as pessoas, né? Você não tem como dizer, ah, não, eu sou o presidente da república, todo mundo vai ter que me obedecer. Não vai, certo? Nas suas costas as pessoas vão fazer coisas que você não tá sabendo, tá? Então, uma forma de você controlar as pessoas da sociedade vai exigir a coerção, certo? Então você vai usar de coerção para isso. Logo, socialismo igual a coerção. Não tem como você ter um planejamento central, certo? Mesmo que seja democrático, participativo, como eles gostam de chamar hoje em dia, sem o aparato coercitivo. Senão as pessoas vão fazer o que elas querem, certo? Ah, mas a nossa cúpula decidiu que a gente vai produzir, sei lá, 1000 pães nessa padaria aqui. Ele, não, eu não quero produzir 1000 pães. Acabou-se. Eu vou produzir outra coisa, eu vou produzir salgadinho, vou produzir coxinha. Tá? Então, isso acontece. Você vai ter que ter a coerção. Tá, então como é que funciona essa refutação do socialismo? Por que o socialismo é inviável? Vamos lá. Primeiro de tudo, que eu comecei a adiantar aqui. É impossível planejar a economia de forma centralizada. Por quê? Porque você não tem como controlar a ação de cada pessoa da sociedade. O Brasil, por exemplo, são 200 milhões de pessoas. Como é que você vai controlar a ação de 200 milhões de pessoas? Não dá, não dá. Ah, mas eu tenho um aparato coercitivo, eu tenho um exército enorme, certo? Muito bem equipado, que me obedece 100% de todas as minhas decisões. Primeiro que não tem como, né? Você não tem como você não tem como dar ordem para todos os seus soldados, né? Todos os integrantes do seu exército. Você vai ter que passar de cima para baixo, né? Vai ter pessoas mais próximas de você na hierarquia que vão repassar esse tipo de ordem. Então você não tem como decidir ponto a ponto, certo? Já começa aí o problema. Então é impossível controlar. Mesmo que você tenha todo esse exército, toda essa força coercitiva, as pessoas vão fazer coisas erradas por trás, né? Até hoje você vê gente reclamando, sonegação, o sonegômetro, as pessoas sonegando. Pois é, acontece. Você diz que é obrigado a pagar imposto, mas você não tem como controlar 200 milhões de pessoas. Algumas delas vão simplesmente, dane-se, eu não vou pagar imposto, né? Até hoje eu quero saber como é que eles contam essa sonegação. Mas enfim, é interessante isso. Não tem como controlar. Estou defendendo, estou dizendo que é certo, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas você não tem como controlar, ponto final. Outro problema que Hayek levanta muito é o problema da arrogância fatal, certo? O planejador ele não tem como saber tudo sobre as outras pessoas. Não tem como saber mais do que as outras pessoas sobre elas mesmas, certo? Isso é inviável, é completamente irracional você acreditar isso. Mas mesmo assim, muita gente se toma de um certo nível de arrogância de achar que é possível. Não que eu posso decidir pelas pessoas, eu acho que eu vou fazer a coisa certa, porque eu sou bem intencionado. Ou então, a arrogância de achar que a cúpula, né, de pessoas, proletários ou coisa do tipo, vão conseguir realizar esse tipo de atividade. Isso é de uma arrogância absurda. Se você parar para pensar, sente com calma, raciocine. Como é que você tem como saber todas as necessidades de 200 milhões de brasileiros, por exemplo, certo? Tudo que elas precisam, tudo que você tem que dar para elas, tudo que é extremamente necessário, não tem como, certo? E não só, depois a gente vai ver lá na frente, que não só do sentido pontual, no sentido, o que é que fulano precisa, o que é que Beltrano precisa, o que é que ciclano precisa. Mas isso muda com o tempo. Então, fulano precisa hoje de determinada coisa, mas amanhã ele não precisa mais. Ou ele não quer mais, ele desistiu, não está mais afim. E aí? Como é que você faz? Muitas vezes a coisa é tão dinâmica que quando você extrai essa informação, assumindo que seja possível, já mudou antes de você começar a trabalhar essa informação nova, tá certo? Já mudou.
Então tá aí uma imagenzinha, né? Não é possível moldar as pessoas, né? Muitos socialistas, muitos mesmo, acreditam nessa possibilidade. Ele chega assim, a gente devia viver numa sociedade sem dinheiro, sem ambições, né? Sem nenhum tipo de comércio, de mercado. A pessoa, sim, mas vamos supor que acabou o capitalismo, acabou o Estado, né? Que seria o futuro, depois do socialismo, que tem um Estado grande, você teria o fim do Estado. Como é que tu vai impedir de eu pegar o trigo que eu produzi e trocar pelo arroz do Denis aqui? Não tem como, certo? Não tem como. Simplesmente não tem. A menos que você use uma força coercitiva, que aí você ia ter que ter o Estado novamente atuando nisso. E mesmo assim, você não consegue moldar os meus ideais, certo? Se eu não acredito que isso é bom, se eu acho que eu como uma pessoa, sei lá, egoísta, quero trabalhar só para mim, ou coisa do tipo, eu não vou mudar. Ah, mas dinheiro é ruim. Mas se eu quiser usar uma moeda de troca, certo? Quem é que vai me impedir disso? Você, o Estado, como é que é? Tá? No fim das contas, não tem como moldar os ideais das pessoas, como as pessoas querem trabalhar, e digo mais, não tem como mudar a natureza das pessoas, né? Você pode dizer, mas isso é uma falácia naturalista, porque você está assumindo que o que é natural é bom. Não, eu estou dizendo o seguinte, você não tem como mudar tudo na pessoa, você não tem como mudar a essência, né? A natureza dela. Pode ser boa, pode ser ruim, pode ser discutível, a gente pode racionalmente tentar evitar certas coisas, mas na prática você não pode esperar que o mundo inteiro vai ser assim, vai ser, né, como uma formiguinha, por exemplo, né? Se você tentar fazer uma analogia de colônia de formiga com um tipo de socialismo, certo? Não tem. Tem esse cara aí, esse velhinho simpático, né, chamado Friedrich August Hayek. Ele diz uma coisa interessante. Eu vou falar dele depois, né, que ele é um dos grandes economistas austríacos, né, um dos maiores intelectuais que o mundo já viu. E ele diz o seguinte: a maior parte das vantagens da vida social depende do fato de que o indivíduo se beneficia de mais conhecimento do que ele está ciente. Em outras palavras, você não sabe de praticamente nada. Se você comparar o que você sabe com todo o conhecimento do mundo, você não sabe praticamente nada. E você desfruta de todo esse conhecimento, tá? Você desfruta de todo esse conhecimento. Qual é a implicação lógica disso? É que um planejador central não vai ter conhecimento necessário para muita coisa, certo? Porque ele tem uma parte ínfima e irrisória de conhecimento do todo, tá? Isso é um corolário da questão como é que eu posso dizer, da arrogância fatal, né? Você, de cara de um fato incontestável de que você não tem como ter todo esse conhecimento, mesmo assim você se arroga ter, né? Ou você acredita que algum fulano tem ou um dia vai ter, tá? É uma arrogância de um nível comensurável, na verdade. Se você for para pensar, não tem como você achar menos que isso, tá? Outro erro essencial do socialismo é esse erro antropológico, né, que ele ignora a natureza humana. Eu citei anteriormente a questão da natureza humana e cito de novo. Você não pode esperar que as pessoas simplesmente vão deixar de ser da forma como elas são, certo? Você não vai simplesmente moldar o cérebro de cada uma das pessoas e elas simplesmente, por um milagre ou sei lá o que, elas não vão mais querer fazer trocas. Elas não vão mais comercializar nada. Que isso seria impossível, tá? Você não pode levar esse tipo de coisa em consideração. E mais do que isso, as ideias socialistas, elas têm muito o pé naquela questão do coletivismo, né? Ou seja, ignora que o ser humano, ele é um indivíduo à parte, né? Ele tem todo tipo de questões pessoais, né? Interesses, desejos, enfim. E ele passa a ser tratado dentro das ideias socialistas como uma espécie de uma molécula, uma célula de um organismo maior, certo? Então ele é uma parte. Inclusive uma consequência lógica disso, acaba que passa desapercebido por alguns, é que se você é apenas um pedaço, uma engrenagem dessa máquina, uma célula dessa coisa orgânica que é o coletivo,
você também é descartável, né? Você pode reparar que você é composto de células e suas células muitas vezes são tratadas de forma descartável, né? Você arranca parte da sua pele, enfim, não vou entrar em outros detalhes. Então, o ser humano é tratado como um mero elemento de um conjunto maior, a sociedade, tá? Isso chega num tal nível que eu até separei esse textinho interessante aqui, recente, do PCB, certo? Que ele em frente dos acontecimentos atuais, de julgamentos e processos, né, que está acontecendo com o PT, com o PSDB, com outros elementos do PMDB e assim por diante, olha o que é que eles me falam, né? Olha, diante da conjuntura tão dinâmica, é sempre precipitado emitir pronunciamentos sem a necessária e consolidada análise política, com base nas nossas resoluções congressuais. Diante disso, orientamos os militantes a não emitirem opiniões individualizadas ou setorizadas, nem repercutir textos de forma aleatória, tendo em vista que nosso partido funciona como uma direção coletiva. Em outras palavras, ele diz o seguinte: olha, você que é militante do PCB, você que é comunista, esquerdista ou coisa do tipo, você não pense de forma individual, tá? Espera a gente dar o que é que tem que pensar para vocês, depois vocês reproduzem, tá? Ou seja, você não é um indivíduo, você é uma peça de um coletivo, tá? Isso aqui, eles vão negar, certo? Quando começar a ficar mais escancarado nas internets, eles vão negar, não, que não é isso que a gente queria dizer, como outros fizeram com relação a pegar em armas em defesa, né, de certos políticos, tá? Não, que não era bem isso que a gente queria dizer, mas isso aqui, na verdade, constitui um ato falho, certo? Você reparar, é corriqueiro você ver pessoal mais socialista, mais esquerdista, reproduzindo mesmo a opinião pronta de cima para baixo. Alguém lança lá em cima, por exemplo, o Partidão, né? ou partidos menores, depende de quem você segue, e aí o esquerdista vai e simplesmente reproduz, certo? Ele não é incentivado a pensar, simplesmente assim. Uma das coisas mais essenciais que determinam o indivíduo, a capacidade de pensar, o ser humano, certo? Você não devia pensar, você tem que esperar a nossa decisão coletiva, a nossa opinião coletiva, e aí você reproduz, tá? É isso que eles pensam. Tá, continuando. E agora o erro, isso aqui era o erro antropológico, né? Você acreditar que pessoas podem deixar de ser indivíduos e se transformar em pecinhas de um jogo muito maior, ou células de um organismo. E aqui o erro econômico, né? Que eu acho que é o mais detonado pela escola austríaca, porque isso aqui, o pessoal é economista e, enfim, o pessoal se interessa mais, acaba que ocorre mais vezes. E aí o principal fator, um dos principais fatores, são esse livrinho aí, na verdade é um artigo, né, do Mises, Ludwig von Mises, certo? Esse cara lançou um livro falando sobre o problema do cálculo econômico, certo? Como é que se realiza o cálculo econômico na sociedade e por que por causa desse problema do cálculo econômico, o socialismo é completamente inviável, tá? Ele fala... Bom, primeiro de tudo, o que seria essa ideia de cálculo econômico? Cálculo econômico, grosso modo, é um processo de interação entre as pessoas no sentido de mercado mesmo, o que é que elas compram, o que é que elas estão vendendo. Isso passa também pelo processo de precificação, ou seja, preços sobem, preços descem, qual que é o preço ideal para determinado produto. Ideal é muito complicado de falar, mas qual que é o preço bom para produto, está caro, está baixo, certo? E isso faz com que as pessoas raciocinem de forma econômica como que eu vou alocar o meu esforço, como que eu vou alocar os meus recursos para determinado fim. Seja, por exemplo, que é o mais clássico, obter lucro, certo? E aí no socialismo, o que é que acontece? Você tem uma alocação de recursos centralizada, recursos e esforços, né?
Então, é o partidão, é o ditador, é a cúpula que vai decidir, olha, vocês vão fazer isso, fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, certo? Ele não pode ser independente, ou pelo menos não pode ser tão independente, porque aí deixa de ser um planejamento central, certo? Então, tem que ter isso aí. E o fato é que não existe precificação, certo? No socialismo. Por quê? Não é para ter, supostamente, a característica do dinheiro. Não existe um mercado. As pessoas não estão atuando de forma a otimizar seus recursos e enriquecer e coisa do tipo. Você não pode fazer isso. Isso é um socialismo, não é um capitalismo, tá? Então você não vai ter esse processo de precificação. Pessoas não vão criar um empreendimento do nada, lançar um novo produto no mercado, tentar um preço não deu, tentar outro não deu, aumenta, baixa, ou então um cara que vai empreender hoje em dia, né? Eu sou um grande investidor, eu tenho muito dinheiro, eu quero montar um negócio. Não sei o que é que eu vou fazer, mas eu posso simplesmente olhar os preços. O que é que está caro hoje em dia? É petróleo, por exemplo? Vou produzir petróleo, aí é bom que com esse preço alto eu posso cobrar um pouquinho menos. E aí eu gero concorrência, modifico a alocação de recursos que tem a ver com o setor, né? Não só o petrolífero, mas o que tem ao redor disso, né? Quem trabalha direto e indiretamente com isso, inclusive até setor de alimento, por exemplo, porque alimentos são transportados, né? Tem aquele meme bem comum nas internets, né? Quando o preço da gasolina sobe ou mexe, né? Aí vem sempre alguém assim, tipo, ninguém come gasolina, né? Come sim, tá? Come sim, porque gasolina cara é frete caro, encarece a venda dos produtos alimentícios, por exemplo, tá? Então, se esse problema do cálculo econômico não for resolvido, não for solucionado, não tem como viabilizar a alocação de recursos de forma eficiente. Você não tem informação necessária para isso. Se você mata a precificação, e Mises prova no texto dele que se não tem precificação, não tem a circulação de dinheiro, você não tem mais como ter o cálculo econômico, porque as pessoas não têm mais como subjetivamente tentar estimar o que ele precisa produzir, tá? Eu vou entrar em mais detalhes um pouco mais para frente. E aí o Jesus Huerta de Soto, ele levanta, ele faz basicamente um compilado, sabe? Um compilado dos 4 argumentos principais que detonam completamente a ideia de socialismo. Esses argumentos que ele fala são observações científicas, certo? Não é opinião, não é discussão assim de bar ou coisa do tipo. São anos e anos de estudo, levando a sério, pode abrir aqui, levando a sério o socialismo, estudando Marx, aquele tipo de coisa. Então, é bom analisar esses argumentos, tá? Argumento 1. É impossível coletar e processar todas as informações de mercado. Isso aí eu acho que já está ficando bem claro, já estou cantando essa bola aqui já no começo dessa palestra, certo? É impossível. Não tem como você ter todas essas informações. É muita gente no mundo, muitos interesses, esses interesses vão mudando e não é sobre, quanto de arroz, quanto de feijão cada um precisa, é sobre tudo no mundo. A comida, vestimenta, transporte, tudo que envolve elementos da vida da pessoa que requer recurso, né? Isso entra nessa questão do cálculo econômico, entra nas informações necessárias para se processar, certo? Às vezes eu quero sair com a namorada, no caso minha esposa, eu tenho que fazer um pensamento econômico usando meus recursos, tá certo? E os delas também, claro. Outro ponto é que o conhecimento é disperso na sociedade, certo? Isso aí é uma consequência direta dessa... Quer dizer, primeiro, o argumento é uma consequência direta dessa observação. O conhecimento é disperso da sociedade. Você não tem como adquirir todo esse conhecimento, logo você não tem como processar toda essa informação. Não tem como adquirir. Aí, você vê aí uma foto bem... É uma multidão de interesses distintos, certo? Não dá para computar isso.
Algumas pessoas, vou até voltar aqui, algumas pessoas tendem a evocar os poderes da física quântica, né? Não que um computador quântico ele vai ter uma capacidade de processamento tão alta, mas tão alta que ele vai ser capaz de pegar toda essa informação e processar, tá? Aí começou aquela história de Projeto Vênus, né? Economia baseada em recursos, que você vai ter, ao invés de ditadores, pessoas, você vai ter um computador ditador que vai definir o que é que você vai fazer da sua vida, né? Você vai pegar todos os recursos e vai dizer, olha, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Inclusive, tem essa fotinha aí de um olho no computador, é um livro da década de, se eu não me engano, 80, 90, mais ou menos, nessa transição, que ele fala de uma distopia. Na contracapa tem, venha conhecer o mundo que seria idealizado por Stalin, Marx, entre outros socialistas, né? Sobre um computador que foi criado para cuidar da vida de todos. Ele é um grande ditador que ele vai cuidar da felicidade de todos. Um belo dia ele para de funcionar corretamente e ele começa a ser um tirano louco, né? E o objetivo dele é tornar as pessoas felizes. Ele pode matar você porque você não é feliz, tá? Esse é o resultado. É uma distopia que ele cria de forma como uma comédia, né? Mas é bem real, e aí vem um cara e cria esse negócio de Projeto Vênus, né? Parece brincadeira. E qual seria o segundo argumento? O segundo argumento é bem simples. A informação que o mercado usa, né? Já refutando a ideia não, mas se eu tivesse um computador quântico muito parrudo, que posso pegar toda essa informação e processar numa velocidade tão incrível que não deu tempo de mudar, inclusive, né? Você invoca todos os poderes da ciência, né? O que você acredita que seja. E aí vem o segundo argumento. Cara, esse tipo de informação nem sempre é objetivo. Na verdade, boa parte dessa informação do cálculo econômico é totalmente subjetiva. E aí como é que você traduz em números que o computador processa? Não tem. É inviável, completamente impossível, tá? Por isso que todo mundo que você vir falando de Projeto Vênus, não sei o que, você pergunta, você já ouviu falar do problema do cálculo econômico? Aí a pessoa geralmente, não ouvi, né? E fica nessa. Aí você explica o que é o cálculo econômico e ela já descarta logo essa loucura, tá? E aí o Huerta de Soto, ele dá até um exemplo, seria como andar de bicicleta, para você ter uma ideia do que é um conhecimento subjetivo e um conhecimento objetivo, né? Como assim andar de bicicleta? Olha, você pode conhecer toda a física por trás da bicicleta, a mecânica, traçar todos os vetores, né, calcular todas as forças, toda a força necessária que você precisa ter para balancear a bicicleta de modo que você não caia quando você estiver andando, ok. Mas você só vai saber como andar de bicicleta quando você subir na bicicleta, tentar cair, levantar, tentar de novo cair, levantar, até conseguir dar aquele jeitinho para poder ficar em cima da bicicleta sem cair, né? Se equilibrar na bicicleta. Então, esse conhecimento de como andar na bicicleta é completamente subjetivo. Você não tem uma métrica, não tem como você explicar a pessoa com números ou coisa do tipo. Você só pode dizer, olha, tenta se equilibrar aí, né? Tenta, estiver caindo para um lado, tenta virar para o outro e vai atualizando essa sua posição até você conseguir não cair, tá? Isso é um conhecimento subjetivo que não tem como o computador processar, certo? Ele vai processar assim, você pode até pensar, mas existe um robô que eu consigo equilibrar uma vassoura, coisa do tipo. Mas esse ele não está processando um conhecimento subjetivo, como que a pessoa anda de bicicleta. Ele está processando números objetivos, certo? E aí entra a questão de cálculo de força mesmo, de traduzindo, né, eletrônica para transdutores, né? Tá? Atuadores e motores. Então ele está calculando força ali e a pessoa não tem como calcular aquilo na bicicleta, então não funciona você tentar usar esse lado, tá? E aí, vem exemplos de questões subjetivas no mercado, né, para a gente sentir como é que funciona. Por exemplo, eu sou um produtor de metal, eu tenho metal e aí eu vendo, eu sou um produtor de metal não, eu pego metal e processo para vender produtos derivados de metal, tá?
E aí, quanto do meu metal eu vou usar para fazer parafuso? Quanto do meu metal eu vou usar para fazer prego? Quanto do meu metal eu vou usar para fazer detalhe de cano? Quanto do meu metal eu vou usar para fazer torneira? Ou sei lá, carcaça de carro? Não sei. Né? Não sei que tipo de coisa eu produzo. Como é que eu sei? É perfeitamente subjetivo, certo? Não tem como calcular isso aí, não. As pessoas precisam de X parafusos na sociedade. Não tem, certo? Então, o que a pessoa faz? Ela tenta estimar. Não, acho que tantos parafusos vão ser necessários para cá, tantas barras de metal vão ser necessárias, eu vou vender isso aqui, vou vender isso aqui. Se zerar muito rápido determinado estoque, eu vou tentar fornecer mais, que é para tentar balancear isso aí, tá? Outro exemplo, por exemplo, eu quero vender camisas de banda de rock, né? Isso é bem comum aqui em Fortaleza. Quanto de cada modelo, né? Você tem várias bandas, então quanto de cada modelo eu vou produzir e deixar na minha loja? É perfeitamente subjetivo, é um cálculo subjetivo que qualquer pessoa aqui poderia estar atuando em cima, né? Está pensando sobre isso, está tentando tomar essa decisão. Agora você imagina uma força central tentando definir tudo isso. É claro que não vai dar certo. O terceiro argumento que Mises e Hayek levantam é o seguinte: nós somos criativos, nós somos pessoas que criamos conhecimentos novos. Ela não é assim, tem conhecimento aqui e está certo, tudo que a gente vai fazer é pegar o conhecimento e usar. Não, há produção de conhecimento, né? Então, a gente tem uma situação em que o sistema é dinâmico, certo? Informações novas são incluídas no sistema com o tempo, tá? Então, como o engenheiro gosta de falar, né? Esse não é um sistema invariante no tempo, é um sistema variante no tempo, que é o terror de todo engenheiro, inclusive. É impossível transmitir a um planejador, né, uma informação que ainda não existe. Você não sabe como que vai existir essa informação. Então, como é que esse planejador, e aqui eu digo planejador, a cúpula, pode ser a democracia participativa, ou sei lá o que, né? É uma cúpula que vai decidir centralizadamente. Como é que esse ditador, esse planejador, vai trabalhar essas informações que ainda não existem? Elas não existem hoje, amanhã vão existir, e aí? Certo? Então, como é que ele pode acertar? As pessoas descentralizadamente acertam porque elas detêm parte dessa informação, ela trabalha com uma quantidade de informação reduzida, e mesmo assim é de forma subjetiva, ela tenta, erra, tenta outra coisa, erra, tenta mais uma vez, certo? Então, essa situação é inviável para um planejamento central. Ou seja, né, nós somos um sistema dinâmico, variante com o tempo. Olha aqui o exemplo da evolução da telecomunicação. Né? Botaram um telefone sem fio aí de sacanagem, mas você tem outros telefones aí, e aí você pensa, como é que alguém, em 1990, iria imaginar que alguém ia pegar um telefone, certo? Que além de ser sem fio, ele é basicamente um computador, né? No final das contas, hoje em dia o telefone, o celular é um computador que ainda por cima liga, né? E não o contrário, certo? Quem que ia imaginar isso? Ninguém, certo? É um doido que teve essa ideia e vamos fazer, certo? Claro que não é assim do nada, é um processo, né? Você vê que não sai do telefone, né, clássico, né, para um celular, smartphone completo do jeito que a gente conhece hoje. Vai passando por processos. E aí, para cada detalhe, e aí vem aquela história da informação nova que entra no mercado, né? Entra uma informação nova, vamos supor, não existia celulares, existia só telefone fixo. Aí entrou uma nova informação, celular, que é um telefone sem fio, que não precisa estar conectado numa rede de fios, de cabos. E aí você pensa, poxa, é um dispositivo portátil, o que dá para botar mais? Vamos colocar um MP3, aí começou a surgir aqueles celulares que rodam MP3. Vamos colocar um celular que lê arquivo de texto mesmo, TXT do Windows, aquele básico. O celular começa a ler aquele tipo de formato.
Mas seria interessante ele ler PDF, seria interessante ele ter jogo, seria interessante... Ele é um dispositivo portátil, seria bom você levar para qualquer canto esse tipo de oportunidade. Hoje em dia você tem um computador, que você pode ter milhões de jogos, livros, e usar a internet, né? Milhões de aplicativos dos mais bizarros, do mais simples, que é acender um LED da lanterna para você enxergar no escuro, a mais coisas extremamente complexas, por exemplo, você usar a câmera e visualizando o ambiente, e o próprio celular ele vai traçando, desenhando a planta do local e calculando a área do espaço. Tá, ok? Todo tipo de complicação você vai ter num um aplicativozinho dentro de um celular. Tá? Quem que imaginar isso? Nunca ninguém ia imaginar isso, certo? Essa é a grande verdade. Somos um processo dinâmico. Se você não tiver como saber a informação que vem, certo? Você não tem como trabalhar em cima disso. E aí o Mises, ele dá um exemplo muito interessante, que é o do Napoleão Bonaparte. Ele foi, né, inegavelmente um grande estrategista, né, um cara que conhece muito a guerra em si. E ele tinha um problema na época dele. Ele tinha um problema claro: como é que eu vou invadir a Inglaterra? Tá? Como é que eu vou pegar esse pessoal? E aí, basicamente, seria cruzar esse canal da Mancha, né, que o Mises fala. E o que acontece? Pessoas chegaram e disseram: olha, existe esse novo tipo de tecnologia, na época de barcos à vela, né? Um barco a vapor, a gente pode usar isso para passar pelo esse canal da Mancha de forma segura. E aí você, né, faz o que você quer. Ele não compreendeu essa ideia nova, essa nova informação, e não aceitou. Né? Ele, como, né, uma força, né, digamos assim, ele simplesmente não aceitou, essa ideia não passou e não foi. A guerra foi com barco à vela mesmo. Tá? E aí o que aconteceu? Bom, a gente já sabe, né? Ele não teve êxito no longo prazo. Um dia ele se ferrou aí na guerra. Tá? Ele não teve essa possibilidade. Segundo Mises, atribui grande parte da derrocata dele a esse evento, dele não ter reconhecido o potencial do barco a vapor e ter descartado uma vantagem que ele não tomou conhecimento de que era uma vantagem. Tá? E aí, qual é a graça desse exemplo? A graça é que, engraçado, né? O próprio planejador central, lidando com a decisão econômica de puro interesse dele, pessoal mesmo dele, certo? Pessoal. Não era interesse de um terceiro, de uma pessoa que ele nunca viu na vida, era interesse dele. E mesmo assim ele errou, tá? Mesmo assim ele errou. Imagine você tomar decisões por milhares de pessoas. E aí o exemplo aqui do tablet, né, que é um exemplo mais atual. O tablet, ele é um dispositivo interessante nesse seguinte sentido: quando eles foram lançados, basicamente, né, de uma forma lançado valendo mesmo, foi com Steve Jobs, né? Steve Jobs lançou o iPad e todo mundo criticando, né? Que negócio é esse? É um celular grande, ele não liga, ele não é um computador, ele é um meio termo. Que negócio é esse? Isso aí não serve para nada. Todo mundo, a mídia inteira, falando mal mesmo, dizendo que isso não serve para nada, que isso é loucura, que não vai vender, que não vai dar certo e não sei o quê. Hoje em dia é um sucesso tão grande, né, que está em sei lá qual versão do iPad, tem trocentos outros tablets de outras marcas usando Android, certo? O Windows Phone também, né? Aliás, agora é o Windows mesmo, né? Windows mesmo. E aí tá até o exemplo aí da Microsoft, né, que é basicamente um computador com touchscreen, certo? Ele tem um Windows do jeito que a gente conhece, e aí você pode acoplar um teclado nele e tá lá, como se fosse um notebook, tá? Que vira um tablet. Então, é uma informação nova que possivelmente um planejador central iria olhar e não vai passar, isso aí é completamente inútil. Mesmo por mais bem intencionado que ele seja, ele quer coisas úteis para a pessoa, ele vai dizer assim: cara, não faz sentido gastar tanto dinheiro para produzir um negócio desse. Tanto dinheiro assim, né? Tanto recurso, tanto esforço para produzir um negócio desse, que eu não vejo utilidade, não é útil. Ele é um meio termo entre computador e um celular. Quem
quem teria esse tipo de coisa já tem um celular e já tem um computador. Para que isso? Tá? Então, o Steve Jobs seria um cara que iria rodar no socialismo, né? Não ia funcionar a ideia dele. Não ia ser usada, não ia passar. E qual é o quarto argumento? Né? Segundo o Huerta de Soto, esse aqui é o matador, é o que derruba completamente o conceito de socialismo. Né? O problema é que a natureza do socialismo impede ou dificulta, certo? Em algum momento ele vai impedir, ou se não impedir, vai dificultar bastante. Impede e dificulta a criação empresarial da informação nova. Sabe aquela informação nova que a gente falou que não tem como prever? Pois aquele empreendedor vai ser proibido de fazer isso, ou vai ter muita dificuldade em conseguir fazer isso. Por quê? O processo de precificação é um feedback, certo? É um sistema de feedback. Quando você tem dinheiro, o que acontece? Você compra o produto, aí seguindo aí a setinha, né, do feedback, desse ciclo, você vai ter o empresário pegando e fazendo e montando informação em relação a isso, certo? As pessoas estão gostando disso, as pessoas não estão gostando disso. O que é que a gente precisa mudar? Olha, tem pessoas no mercado comprando esse tipo de coisa. Dá para fazer algo similar, dá para tentar inovar. Eu acho que as pessoas podem querer esse tipo de coisa baseado em determinado interesse de outro setor, às vezes, certo? Então, ao comprar, o indivíduo está, digamos assim, aplicando um voto mesmo, individual. Estou votando que esse tipo de produto é algo que eu quero, é algo que eu gosto, ou que eu tenho interesse de alguma forma, ou necessito, certo? Então, produzam dessa coisa aí. Quando a pessoa não compra, está dizendo, olha, não me interessa, ou não quero no momento. Então, não me interessa se você está produzindo ou não vou comprar. Tá? E aí o empresário, a pessoa que fez esse tipo de empreendimento, agarra essa informação. Essa é a informação empresarial que pode ser gerada para o futuro, certo? Que aí vem essa luzinha que ele está entregando. No final, ele pega essas informações, compila e transforma em uma nova ideia. Ele cria uma nova informação e injeta coisa nova no mercado. E aí mantém o ciclo. Pessoas, frente a essa nova informação, resolve comprar ou não, usa o seu dinheiro para votar o que elas querem, e aí as pessoas pegam essa informação, compilam em conjunto de informação novo, jogam informação nova no mercado. Tá? E é o que acontece. No socialismo não tem dinheiro. Não tem. Tá? E o que é que acontece se não tem dinheiro, não tem informação. Você não sabe como que as pessoas estão alocando seus recursos. Você não sabe o que é interesse das pessoas. Você só sabe o que o ditador, né, o planejador mandou fazer. E acabou-se. Se as pessoas gostaram ou não, problema. Tá? Não tem como saber. E aí, acaba todo o sistema de feedback, todo o problema de cálculo econômico. E essa informação, né, que eu falei aqui, voltando aqui rapidinho, acaba que de fato você tem um impedimento, certo? O impedimento dessas informações novas geradas. Por quê? Acabou o sistema de feedback, acabou o sistema de precificação, certo? Acabou, digamos assim, o mercado, de uma forma geral. Tá? Acabando isso, você não tem como produzir essa nova informação, certo? E aí essa informação, muitas vezes pode ser necessário para os socialistas, né? Para o planejador central. E ele não vai ter posse dela, tá? Nunca vai ter, porque ele nunca vai ser produzida. Isso pode ser traduzido também como, voltando àquela definição do socialismo do Huerta de Soto, como uma agressão sistemática à função empresarial. Isso pode acontecer desde a largada, né? Não precisa só não ter dinheiro. O cara chega, eu quero produzir isso. Aí o planejador diz, não, você não vai produzir, certo? Por quê? Não, porque coletivamente nós decidimos aqui que isso não é necessário para a sociedade. Como é que ela vai saber que esse negócio vai ser necessário, certo? E aí, às vezes, ela precisa dessa informação que ainda não existe para tomar decisões futuras. E às vezes isso pode ser o suficiente para destruir a economia de uma forma geral, tá? Portanto, dessa forma, o socialismo não vai ser viável nem nunca pode ser, né? Independente de quem governa. Muitas vezes eles costumam dizer, deturparam Marx, deturparam fulano de tal, aquele cara lá não era um socialista de verdade, né?
Mas não, a pessoa pode ser absolutamente 100% intencionada. O problema é informação, e informação dinâmica, certo? Que você não tem como ter controle. Você não controla as pessoas, você não tem como extrair essa informação, muito menos em tempo real, e ela muda o tempo todo. Não tem como você tomar esse tipo de decisão. Você não consegue tomar decisão nem se você tiver bastante informações objetivas numa planilha sozinho, certo? Que não chega nem perto da informação necessária para cobrir uma pessoa, que dirá 200 mil. Tá? Porém, e aí vem o contra-ataque, né? Porém, mas e o capitalismo? A gente já viu que existem 4 argumentos aí bem complicados do socialismo rebater. Tá? Mas e o capitalismo? Ele também é impraticável, ele é insustentável, e aí? Como é que fica? E aí entra a questão da teoria da exploração, né? Que essa é a grande crítica do socialista em geral, né? Principalmente, assim, o pessoal gosta muito de usar a figura do Marx nesse sentido, para refutar o capitalismo, né? Tentar rebater a ideia de capitalismo como um modelo de sociedade viável, tá? Quais são as premissas, né, dessa ideia da teoria da exploração? Valor proveniente do trabalho, certo? Se o valor é proveniente do trabalho e você tem, como trabalhador, direito ao trabalho que você produziu, direito ao resultado desse valor, 100% desse valor, né? Parece fazer sentido. Se eu produzir uma coisa, ela é minha, né? Eu tenho direito eu tenho direito sobre aquilo que eu produzi, né? Isso pensando do ponto de vista capitalista, né? Que isso aqui, no caso, deixa de ser um pensamento de como seria o socialismo para ser uma análise do capitalismo, né? Então, se eu produzir, ele é meu. Só que aí tem um problema. Quando você vende aquele produto, você vai vender por 100% do valor, né? 100% do preço lá. Só que o empresário ganha uma parte e o empregado ganha uma outra parte, seja menor, maior, enfim, não interessa. O que acontece é que o empregado vai acabar ganhando menos de 100%, correto? Isso seria o lucro do empresário, certo? Seria a visualização de uma possível exploração do trabalhador, exploração do homem pelo homem, como eles gostam de dizer. Logo, o capitalismo é imoral e insustentável. É engraçado que, às vezes eu chego assim, falar em alguma discussão, coisa do tipo, falando, né, que o socialismo, quando ele critica o capitalismo, ele está fazendo uma espécie de cruzada moralista, né? Ele está criticando de forma moral o capitalismo, ele quer provar que o capitalismo é uma coisa imoral. Aí muitos socialistas entendem mal esse tipo de palavra, né? Porque moralismo lembra muito conservador, coisa do tipo. Mas na verdade é exatamente isso. Se você parte de que explorar é errado, você está afirmando, explorar um ser humano é errado, você está afirmando que explorar o ser humano é imoral. E eu concordo perfeitamente, certo, com isso. Explorar um ser humano contra a vontade dele é algo imoral, né? Você está coagindo a pessoa a trocar 10 por 9, né? Voltando àquela analogia lá do Donald Stewart Jr. Então, ele seria insustentável. Mas por que insustentável? Porque volta aquela história da revolução do socialismo, né? As pessoas vão se revoltar com essa situação, algum dia isso vai ficar insustentável e aí vão derrubar tudo. Ou então o capitalismo vai colapsar de uma forma, uma crise muito complicada e um dia vai colapsar, né? Essa é a previsão. Até hoje está para acontecer e nada. E aí chega um cara chamado Eugen von Böhm-Bawerk, certo? Nomezinho complicadinho. O pessoal costuma chamar de Bombawerk, né? Para ficar mais fácil pronunciar de forma português, né? Böhm-Bawerk, ele é um cara que lançou uma teoria, provavelmente a mais completa teoria de juros, certo, no mercado, e ele faz uma análise de todas as teorias de juros. Ele fala que a teoria da exploração nada mais é do que uma tentativa de teoria de juro e refuta completamente, certo? Ele refuta de uma forma tão inequívoca, tão indiscutível, que olha o que acontece. Isso aqui é um trecho do prefácio de um PDF que eu tenho de O Capital. Eu não lembro exatamente qual que é a edição, enfim, várias empresas lançam O Capital, né?
Então, esse aqui é um trecho do prefácio e olha o que os caras dizem. Em 1986, foi publicado o ensaio crítico de Bill Bawerk, redigido com rigor acadêmico e assinado por um dos mestres eminentes do marginalismo, certo? Na época da Revolução Marginalista. O ensaio definiu o padrão universitário de contestação da teoria marxista de valor e, por conseguinte, de todo o sistema teórico construído em O Capital, certo? Então, os próprios esquerdistas, marxistas, de certa forma, eles admitem o Bill Bawerk como o maior refutador da teoria da exploração, certo? E é engraçado que, sabe quantas respostas o Bill Bawerk recebeu na vida? Uma resposta, certo? Uma resposta. Foi um dos seguidores de Marx, depois de morrer. Eu não vou lembrar agora o nome dele. E aí o Bill Bawerk simplesmente lançou um livro, né, chamado Marx e o fechamento fechamento do seu sistema, né, The Close of His System, certo? Ainda não traduzido em português, eu acho que vão traduzir em breve. E ele basicamente pega a crítica do cara e refuta completamente a tentativa de crítica dele, que basicamente gira em torno daquele polilogismo, que na verdade ele está evocando a teoria do burguês, ele não entende a teoria socialista e tal. Então ele tenta basicamente usar um ad hominem, né? Não entra muito no argumento em si, tá? Essa foi a única tentativa de crítica à refutação de Bill Bawerk. É muito engraçado que até hoje uma refutação a uma teoria que derruba um dos principais pilares do marxismo, e os marxistas não conhecem, não ouviram falar de Bill Bawerk, não tentam lançar artigos, ou pelo menos eu desconheço. Se alguém conhece, por favor, me envie, certo? Eu estou à disposição para analisar esse tipo de artigo criticando, que eu acho muito interessante. Não tem, simplesmente não tem. Bill Bawerk está basicamente incontestado até hoje. E aí ele elenca alguns problemas básicos desse sistema socialista. Primeiro de tudo é o fator tempo, né? O que hoje em dia os austríacos chamam de preferências temporais, tá? Marx ignora completamente o fator tempo. Isso é interessante, que o Huerta de Soto ele disse assim: rapaz, na minha primeira aula de economia, o professor de economia começou com a medonha frase: suponhamos que detemos todos os conhecimentos, né? Todos os conhecimentos. E aí ele fica indignado: não é impossível a gente ter todos os conhecimentos. E ele muda com o tempo, né? Você ter todo o conhecimento instantâneo também não quer dizer nada, porque esse conhecimento muda com o tempo. Então o cara desconsiderou assim, duas das coisas simplesmente mais importantes da economia, certo? Conhecimento disperso e a análise temporal. O tempo não pode ser considerado como algo instantâneo, algo parado, certo? Você não pode paralisar o tempo numa análise, certo? Pelo menos é a visão austríaca da economia. E ele fala dessa questão de preferências temporais. Como assim preferências temporais? Quer dizer o seguinte: olha, chegar para o empregado, tu prefere receber o teu salário nesse mês, final desse mês, ou tu prefere receber só quando o teu produto for vendido daqui a sei lá quantos anos, quando tu terminar de produzir e estiver no mercado e vender exatamente aquele produto que saiu da tua força de trabalho? Tu prefere o quê? Resumindo, o que ele está perguntando? Tu prefere o quê? Morrer de fome ou ganhar o teu dinheiro e tocar a tua vida, né? Porque muitas vezes o trabalhador não tem essa condição. Óbvio que o trabalhador prefere receber agora, né? O mais rápido possível, certo? Isso se chama preferência temporal. A nossa tendência de nos satisfazermos agora, num instante, no momento, e não no futuro, né? A gente tende a valorizar menos uma coisa no futuro, o mesmo prazer, certo? O mesmo prazer, eu quero tomar um sorvete agora, certo? Me vale muito mais pegar esse sorvete agora do que esperar uma semana para satisfazer esse desejo. Mesma coisa o dinheiro, mesmo R$100 hoje,
para você hoje, receber hoje os R$100, vale para você muito mais do que receber o mesmo R$100 no... Mudou aqui alguma coisa? Vixe, o que foi? Deu algum problema aí? Tá, voltou, né? Então você tem essa situação. A pessoa prefere satisfação agora ao futuro, em detrimento do futuro. Então isso acaba sendo chamado na economia como o fenômeno do juro, certo? O valor das coisas em função do tempo, certo? A alteração do valor das coisas em função do tempo. Não é só aquela taxinha que é determinado pelos bancos ou pelo governo e tal, certo? A gente está falando aqui de eventos, valores que são alterados em relação ao tempo, que você não tem como controlar porque são subjetivos, né? Por exemplo, um exemplo bem clássico que muita gente dá é a questão do copo d'água, né? Quando eu estou com muita sede, o copo d'água vale muito para mim, certo? Mas o primeiro copo já vale menos, bebi o segundo, já vale menos ainda, bebi o terceiro, muito pouco, né? Chega um ponto que vale zero, certo? Eu poderia até pagar para não ter mais água, às vezes, né? Dependendo do quão exagerado for o desejo da pessoa, tá? Então, preferências temporais. Você tem que considerar que o empregado, ele pode preferir receber menos hoje do que receber o total antes, certo? E aí, o empresário, ele lucra com os juros gerados do processo de mercado que ele realiza, né, com o seu empreendimento. Como assim? Ele gastou agora, vamos supor, R$100.000 de investimento para produzir alguma coisa, um empreendimento novo, mas no futuro, daqui a sei lá quantos anos, ele vai receber 150 mil, né? Vamos supor assim. Nesse processo, o empregado está ganhando lá o salário dele, né? Está ganhando lá mês a mês o salário dele. Ele preferiu abdicar de receber muito mais no futuro. Por quê? Porque vai valorizar no futuro, certo? O investimento dele, do empresário, para comer, porque ele tem urgência, porque ele precisa, enfim, por N motivos. Já o empresário, ele às vezes não precisa daquele valor agora, então ele aguarda no futuro. Então tudo que ele faz, na verdade, não é explorar o empregado, certo? O que ele faz é receber o juro do valor que ele investiu. E isso independe do empregado, certo? Independe do empregado. O empregado recebeu 100% do valor do trabalho dele, só que ele recebeu na hora. Inclusive ele recebeu antecipado, dependendo do produto, né? Porque não necessariamente ele vai produzir e vender na hora, né? Como um serviço, um cabeleireiro, ele vende na hora, mas um cara que produz um carro, pode ser que o carro seja vendido só no ano que vem, e aí? Só daqui a 2 anos, certo? Então, o valor é subjetivo, não só no sentido de o que é que eu prefiro, o que é que eu gosto, gostos pessoais, como é subjetivo com o tempo, certo? Ele muda com o tempo. E isso é uma teoria consolidada, certo? Não tem muito o que discutir não, certo? Isso aqui é economia pura, não é, os austríacos acham isso, eu discordo dos austríacos, não. Isso aqui é economia. Se você diz que o valor não é subjetivo, você está com um probleminha. E isso é um problema também com o socialismo, né? Que usa muito a questão do valor do trabalho e tudo. O pessoal ainda acredita muito nisso e o Grumbacher que também vai refutar a teoria do valor do trabalho. Outros problemas, né? Aqui eu estou complementando, né? Você prefere seu salário agora ou receber somente referente à venda no futuro? E aí você tem escolhas temporais ocorrendo constantemente, né? Às vezes você muda apareceu informação nova, você se planeja de forma diferente. Vamos supor, eu tava tudo certo para eu, sei lá, cursar uma faculdade em outro estado, coisa do tipo. Só que aí entra uma informação nova. Eu arrumei uma namorada, deu muito certo, e agora eu quero casar com ela, não tem como eu me mudar para outro estado assim, certo? Mudei meu planejamento temporal completamente, certo? Isso aqui é um exemplo social, mas isso acontece no mercado o tempo todo, certo? É só ver aí, governo se ferra na justiça, o dólar cai, certo? Ações da Petrobras sobem, certo? Então isso muda com uma nova informação que vai sendo incluída no mercado. Outra coisa que o Grumbacher levanta é a metodologia defeituosa de Marx,
certo? Tá? Aqui ele diz assim, no livro dele mesmo, sobre teoria de juro, que ele separa em 3 partes, basicamente. A parte em que ele fundamenta a teoria dele, a parte que ele critica a teoria dos outros, incluindo Marx e outros socialistas, Rothbard, na verdade, e a parte em que ele critica a tentativa de crítica do livro dele, tá? E aí ele resolve adotar Marx e Rothbard porque eles são os principais expoentes da época e basicamente o resto não muda muito, né? Aquela história que eu falo assim, o pessoal pensa de uma forma coletiva, né? Acaba reproduzindo bastante muita coisa e não tem muita coisa a analisar. Então ele se pega analisando basicamente esses dois. E no Marx ele diz que a metodologia dele é completamente defeituosa no sentido em que, olha, é normal na ciência a gente tentar usar um método mais empírico ou então um método psíquico. O método empírico seria o quê? Você tem uma hipótese, você testa essa hipótese no plano real, né, no mundo real, você vê o que acontece, coleta dados e tira conclusões sobre isso, né? Vê se a sua hipótese está errada. Grosso modo é basicamente isso, ou se está certo. O modelo psíquico é você vai tentar, né, deduzir com base na forma como as pessoas agem, né, no próprio psíquico das pessoas, tentar definir, deduzir a ação humana. Grosso modo é isso. Só que o Marx não, ele usa um método chamado método dialético, né? Ele usa isso para tratar a tal da essência da troca, né? Ele diz que ele parte da pressuposto de que o elemento, ele tem que achar um elemento comum da troca, certo? Que no caso ele acha que é o tal do valor trabalho, e aí ele tem que achar dessa característica que é extraída de cada uma das mercadorias no mundo, certo? Elas têm que ser de igual valor para poder haver a troca, o que a gente chama de troca equivalente, certo? Então nunca se troca duas coisas de valores diferentes, você troca duas coisas de valores iguais, objetivamente iguais, tá? Só que isso não é verdade, simplesmente não é verdade. Quando você realiza uma troca, a primeira coisa que você está evidenciando ali é uma desigualdade, certo? Não igualdade de valores, uma desigualdade. Como assim? Quando eu gasto, sei lá, 50 reais num restaurante, num jantar num restaurante, alguma coisa assim, na verdade, o que eu estou dizendo para o mercado? Estou dizendo o seguinte, olha, eu prefiro esse teu prato aí, certo? Do restaurante, aos meus 50 reais. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que vale 50 reais igual. Quando a gente diz, né, o pessoal coloquialmente costuma dizer, isso aqui não vale tanto não, mas isso aqui eu acho que vale, esse preço vale. E o que ele está dizendo é que, na minha concepção subjetiva, aquele produto por aquele preço, eu prefiro esse produto do que o dinheiro referente àquele preço. Basicamente é isso. Então ele está valorizando mais o que o outro tem e menos o seu próprio dinheiro, por isso que acontece a troca. E do lado da oferta, a mesma coisa, certo? O cara que produz determinada mercadoria, vamos supor, ele produz trigo, ele acha que tem trigo demais, ele acha que não precisa desse trigo todo, e o que ele faz? Ele, olha, eu te dou isso aqui que para mim não vale nada, tem um campo imenso de trigo aqui, te dou isso aqui, tu me dá esse dinheiro. Eu valorizo mais esse dinheiro, eu prefiro o teu dinheiro a esse meu trigo, certo? Então não há uma igualdade de valores, há uma desigualdade, certo? Não é possível haver uma igualdade de valores. Quando você consegue visualizar que você, sei lá, subjetivamente você acha que, não, eu gosto igualmente dessas duas coisas, você normalmente não consegue se decidir se você quer realizar uma troca ou se não, ou, por exemplo, se você tem uma opção de escolher um ou outro, né, para ficar, você fica indeciso, por exemplo, né? Então, há uma observação direta de desigualdade de valores. E aí entra a ideia da lei de valor de Marx, né, que ele chama lei de valor. Inclusive, ele chega ao cúmulo de dizer, né, que é uma lei mesmo, científica, e que a pessoa que está negando, que está agindo contra a lei de valor, na verdade, ele é um detrator da lei, né? Ele é um infrator. Ou seja, é engraçado que na ciência, é um negócio tão anticientífico que não percebe isso. Na ciência, quando a gente elenca uma teoria ao grau de lei,
É porque ela é uma teoria tão bem verificada, tão amplamente reconhecida como verdadeira, que as pessoas atuam como se fosse uma lei natural do mundo. Tanto que hoje em dia é muito difícil alguma coisa virar lei, certo? Então é uma realidade amplamente verificada. E aí você, como detrator, infrator da lei de valor, você acaba sendo um infrator da realidade na cabeça de Marx, né? É engraçado isso. Você não é que a teoria dele está errada, a realidade está errada. E aí o Blumenbauer, para resumir, né, eu não vou entrar em todos os detalhes da teoria, porque isso em si já dá uma palestra maior, certo? Palestra por si só. Ele pega assim, olha, já que você está me dizendo que as mercadorias têm um fator comum, né, que é basicamente o tempo médio de trabalho que as pessoas levam para produzir determinada mercadoria, você está me dizendo que todos os casos, né, para todos os casos, pelo menos a grande maioria dos casos, né, fazer um compromisso aqui, a grande maioria dos casos funciona a lei de valor de Marx, né? Então o valor é determinado pelo tempo médio de trabalho das pessoas em geral, tá? E médio, né, de trabalho, não é dependendo de cada indivíduo, não, é médio, tá? E aí o Blumenbauer, que ele mostra, depois vamos ver quais são as exceções de mercadorias que não obedecem esse valor trabalho, né? Não, o valor dele nunca vai ser referente ao tempo que foi necessário para trabalhar. E nesse ponto eu vou abrir até um parênteses antes de entrar nas exceções, tá? Eu vou abrir até um parênteses. Muitos acabam fazendo aquela objeção, mas você sabe que preço não é valor, né? Primeiro ponto, preço não é valor, mas é uma tentativa de chegar a algum tipo de valor. Então, se as pessoas valorizam demais determinada mercadoria, provavelmente ela vai ser cara, tá? Ela vai ter um preço alto. Da mesma forma, se elas valorizam de menos, provavelmente o preço vai cair, tá? Não é uma relação direta, é algo muito subjetivo, mas é uma tentativa de tentar discretizar esse valor. E não um valor assim, depende de cada indivíduo, né? Senão cada pessoa teria um preço diferente para cada tipo de produto, né? Não tem como isso. É a forma como um empreendedor tenta visualizar isso aí, certo? E isso é absolutamente subjetivo, não é objetivo. Então, essa objeção aí de, mas preço não é valor, também não funciona. E mesmo assim, se o valor fosse objetivo, como na teoria de valor-trabalho, né, salvo alguns detalhezinhos, ela basicamente trata como o valor sendo objetivo. Se fosse objetivo, ela seria, pelo menos, estimável, né? E não tem como se estimar esse tipo de valor, né? Marx fala desse tempo de valor-trabalho aí, mas não tem como calcular, não tem como observar isso aí de alguma forma. A gente vai ver isso aí melhor. E aí ele dá esses exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo de exceção são os bens raros. Esses aqui são os mais óbvios, né? Quadros, estátuas, um bom vinho envelhecido, certo? É engraçado, né, que o vinho você deixa lá envelhecendo anos e anos e ninguém trabalhou em cima do vinho a mais. Ele simplesmente foi envelhecendo e vai ficando mais valioso, né? Marx rebatia essa crítica dizendo que não, mas são casos muito raros, são elementos muito raros que não entram nessa lei de valor. O resto, sim, o resto entra. E aí acaba que o Blumenbauer começa a lembrar de mais elementos. Por exemplo, terreno, que ele é basicamente extremamente raro, né? Você não tem como tirar um terreno, levar para o campo, você não tem como produzir terreno, certo? Propriedade intelectual, certo? Segredos industriais. Esses aqui não cabe aqui a gente discutir se propriedade intelectual ou segredos industriais é algo defensável de forma, né, legal, coisa do tipo, se é certo ou se é errado. A questão é que ele cria uma raridade artificial, certo? Aquele tipo de conhecimento se torna raro porque é de propriedade de alguém. Você não pode ter, você não pode usar aquilo ali. Só que o que é que acontece? É que uma grande parcela do mercado mundial é fruto de propriedade intelectual ou segredos industriais, certo? Então, como assim são elementos raros?
certo? Na verdade, elementos raros no sentido de são exceções. Como assim são exceções? Na verdade, você tem uma plenitude de bens rarefeitos, naturalmente ou artificialmente, que faz com que o valor dele pule fora dessa ideia de valor-trabalho, né? Desobedeça completamente e seja uma infração da realidade, né? Como ele diz. E aí eu dou até um exemplo engraçado, que é a carta escrita por Marx, foi leiloada. Pedaço de papel escrito, né? Ou seja, papel e tinta, grosso modo é isso. Eu tenho certeza que Marx não teve muito mais trabalho para fazer isso do que um tablet, por exemplo, ou um carro. Mas ele foi vendido a quase 2 milhões de reais, né? Trocando, né? Equivalente o preço, e de 2014, viu? Hoje em dia é bem mais, né? Porque o dólar disparou, tá? Olha aí o valor como é subjetivo, né? Não tem como você tentar criar alguma métrica, né, direta, uma tradução direta entre preço e valor, porque ele é totalmente subjetivo. E aí outro exemplo que ele dá é o de trabalho qualificado. Esse é tão na cara, é tão escrachado, que o próprio Marx ele sabe disso, né? Ele não nega essa exceção. Isso é que é engraçado, ele não nega. E você tem que entender que trabalho qualificado, poxa, uma quantidade absurda de serviços e produtos são produzidos por trabalho qualificado, certo? E aí, assim, só porque o cara tem uma qualificação, o minuto de trabalho, a hora de trabalho dele, a hora de trabalho médio daquele tipo de qualificação vai valer absurdamente mais do que uma pessoa que não tem nenhum tipo de qualificação, certo? Ou seja, fura completamente a ideia da teoria de valor-trabalho. Marx ele tenta dizer que não, mas na verdade é uma espécie de gambiarra. Não, na verdade você tem que entender que isso é um multiplicador, certo? Quem tem qualificação adquire uma espécie de multiplicador, você multiplica lá por A, por X, a quantidade de valor, trabalho realizado para aquele tipo de pessoa, né? Aquele tipo de qualificação, de classe. Tá? E aí o Brumbacher ele contesta da seguinte forma: olha, então vamos imaginar uma ferrovia, certo? Eu tenho uma ferrovia e eu digo o seguinte: o preço da viagem que as pessoas vão usar, né, a ferrovia, o preço da viagem é diretamente proporcional à extensão do trecho que você usou, né? Então, se você foi de um lugar, de uma estação para uma outra perto, você vai pagar menos. Se você for para uma estação muito longe, você vai pagar mais, proporcional a um fator X aí. Então, vamos supor, para cada metro você paga X. Então se você andou, sei lá, 100 metros, vamos supor um negócio bem perto, você pagou 100x, né? Tá ok? Então, essa seria a ideia de uma analogia que ele faz. Aí o cara chega, mas naquele setor ali, o fator não é X, é Y, certo? Esse fator muda. Então, o mesmo 100 metros que eu andei nessa parte da ferrovia, se eu andar 100 metros nessa outra parte aqui, eu vou ser cobrado mais, 3 vezes mais, por exemplo. Como é que é isso? Aí ele... Isso já fura, deixa de ser uma função do trabalho para ter um segundo elemento aí, é um fator. Opa, a partir dessa região da ferrovia, o fator é outro. Então você tem 2 elementos aí, a extensão da sua viagem e a região que você usou, a região da ferrovia que você usou para fazer essa viagem. Então você não pode dizer, tendo esses 2 fatores, certo? Tendo esses 2 fatores, você não pode dizer que somente um deles é o que determina o preço da sua taxa. Não é, tá certo? Não é. É a mesma coisa o trabalho qualificado, certo? Se o trabalho qualificado já muda por uma espécie de fator multiplicativo, a quantidade de valor por hora média que um trabalhador qualificado vai ter, então você já tem um segundo fator incluído aí. A qualificação vai mudar o valor da hora de trabalho, tá? O tempo de trabalho, enfim, depende da métrica que você querer usar. Então, essa analogia da ferrovia mostra que não é um caso particular que ele está colocando, que ele está incluindo na conta dele, não, na função de trabalho dele, não.
É, na verdade, uma exceção que é tão na cara que ele teve que criar uma gambiarra para fingir que não é uma exceção, mas é. E olha, o mundo inteiro vai te dar uma quantidade infinita quase de produtos e serviços mediante a trabalho qualificado. Então, é muita coisa, você não pode dizer que são raras exceções do valor trabalho. Não satisfeito, Brumbacher vai além. Ele lembra da mão de obra extraordinariamente mal paga, ou seja, aquele tipo de serviço ou produto que você pode garantir, mas que as pessoas não valorizam tanto, ou que é muito abundante, que as pessoas simplesmente ou não pagam ou pagam muito pouco e não seria suficiente para você viver daquilo. O exemplo que ele dá na época dele seria bordado, costura, malharia, ou seja, pessoal que não tinha como viver de costura, e aí era muito mal remunerado, de bordado, certo? Muito mal remunerado. Muitas vezes as pessoas faziam isso mais por hobby do que por questões financeiras mesmo, né? Então, ok, mas como que isso é uma exceção? Ora, é exatamente a mesma ideia do trabalho qualificado, só que é o contrário, é um trabalho menos qualificado, por assim dizer, como se fosse, tá? Então ele tem um fator multiplicativo, só que reduz, né? Divide em vez de multiplicar. Então é o mesmo argumento, não muda nada, basicamente. E você tem uma quantidade grande de coisas que poderiam ser mal remuneradas. Hoje em dia também, por exemplo, muitas pessoas fazem várias atividades usando tecnologia, por exemplo, um blog, certo? Que é mal remunerado, que a pessoa faz mais por hobby e eventualmente ganha um dinheirinho com AdSense, com publicidade, mas que não é nada que vá ser diferencial na vida dele ou que vá sustentar ele, entendeu? Isso aí poderia ser um exemplo dessas exceções que o Brumbacher está levantando no seu livro. Na época dele não tinha isso. A outra exceção, essa aqui eu acho bem matadora, é a lei da oferta e da demanda. Certo? Marx também não nega a lei da oferta e da demanda. Seria completamente irracional, seria um tiro no pé tão absurdo negar isso aí que não tem como, ele não negou. Certo? O que é a ideia da lei da oferta e da demanda? Isso aí é economia básica, né? Eu acho que muitos conhecem isso aí. O que vai acontecer? Aumenta a oferta com demanda fixa, o preço cai. Né? Aumenta a demanda com oferta fixa, o preço sobe, porque mais pessoas querem um produto que está rarefeito. Aí o preço é forçado para cima. O mesmo contrário, né? Quando as pessoas não querem um produto que é abundantemente ofertado, o preço cai, e aí os agentes econômicos vão tentar modificar isso aí. Olha, isso aqui não está vendendo, produz menos, ou para de produzir. Isso aqui está vendendo muito, zerou o estoque muito rápido, produz mais, certo? Isso é regido pela lei da oferta e da demanda. Isso faz com que os preços oscilem quase que naturalmente no mercado, certo? O tempo todo eles vão oscilar em virtude desse tipo de coisa. As pessoas estão ofertando mais, cai o preço, estão ofertando menos, sobe o preço, e as pessoas estão demandando mais ou menos, né? Por exemplo, você vai ter produtos sazonais que as pessoas demandam só em determinada época, né? Tem todo tipo de coisa. Tem produtos que o cara só consegue produzir na determinada época, né? Principalmente antigamente, quando se produzia fruta e produtos da terra mesmo, que tinha coisas que só saíam numa certa época e não tinha uma tecnologia tão avançada para conseguir manter essa oferta contínua, né? Então, às vezes você ficava com a oferta rara em algum momento e abundante em outro, certo? O preço vai oscilando. Marx, ele diz que, na verdade, isso é uma oscilação dos preços, certo? Como se fosse uma perturbação mesmo, fazendo analogia com um pêndulo ou coisa assim, você faz uma perturbação, ele vai oscilando até que ele para de novo. E ele para exatamente onde a teoria do valor-trabalho rege, né? Onde a lei de valor Marx rege. E aí, nessa premissa, ele afirma, olha, isso aí não está em desacordo com a teoria do valor-trabalho, porque no final das contas, no fim do dia, vai estar obedecendo o valor-trabalho, mesmo que oscile em alguns momentos. Só que ele esqueceu de uma coisa. O pêndulo, no exemplo desse meu pêndulo aqui, o pêndulo parado, ele não está sob a atuação de nenhuma outra força externa. Ele está lá, o sistema lá parado, estável.
quando o pêndulo começa a oscilar, a balançar, alguma força foi atuada nele, certo? Então você inclui o quê? Um novo fator nesse sistema, certo? Um fator que não é o que já estava previsto na teoria dele, né? No caso do valor trabalho, entrou-se um novo fator que tem a ver ofertas e demandas, que ele não tem controle, ele não sabe o que é, simplesmente acontece, os preços oscilam e isso faz com que a valorização dos produtos não obedeçam diretamente o valor trabalho. Ou seja, é uma exceção sim, é uma exceção. Eu dou até um exemplo que eu gosto, que é um exemplo de uma bola, um corpo em queda livre, né? Imagine um corpo em queda livre. Ele está obedecendo o quê? A gravidade. Ele vai sendo puxado para baixo, para o chão, né? Basicamente. Mas imagine que no meio da trajetória, o físico que está fazendo esse experimento observa a bola girando, sobe, desce, vai para o lado, vai para o outro, vai não sei o quê, até que finalmente ela estabaca no chão. O físico não vai dizer o seguinte, olha, a única força que atuou foi a da gravidade. Ele não vai dizer. O peso, né, se for mais preciosista. Não vai dizer, ele vai dizer assim, olha, eu não sei o que está acontecendo aí, isso aí é um negócio que eu não sei explicar ainda, mas existe outra força atuando aí. Eu tenho certeza absoluta que eu estou visualizando isso aí, certo? Se fosse só a gravidade atuando sobre esse corpo, ele ia direto para o chão, certo? Ele ia direto para o chão. Ele não ia oscilar, não ia rodar, não ia subir de novo, nem descer, certo? Ele ia direto para o chão. E quando você observa esse tipo de fenômeno, você automaticamente já diz, olha, não posso explicar somente pela gravidade. A mesma coisa, valor-trabalho. Se oscila através de lei da oferta e demanda, não posso explicar só pelo valor-trabalho. Acabou-se, certo? É uma exceção absurda, certo? Qual produto não obedece à lei do valor-trabalho? Ou, qual produto, olha aí, eu errando aqui, qual produto não obedece à lei de oferta e demanda? Então eu boto até no slide, né, o exemplo da queda livre sobrenatural. Resultado, essa teoria não se sustenta. Se você pegar todos esses exemplos que o Brumbacher dá e for tentar medir, contar quantos produtos e serviços encaixam nessas exceções, você vai ver que é a esmagadora maioria dos produtos. E mesmo aqueles, como ele lembra, mesmo aqueles que obedecem, entre aspas, à lei do valor-trabalho, ou seja, que as pessoas diretamente valorizam determinado produto pelo tempo que a pessoa levou trabalhando naquilo, que existe algumas coisas, mesmo aquilo ali vai oscilar por causa da lei de oferta e demanda, tá? Vai oscilar. Então, acaba que em vários momentos, a esmagadora maioria dos produtos e serviços são infratores da realidade, segundo Marx, tá? Então, essa teoria não se sustenta. Por quê? Porque se o valor fosse medido pelo tempo de trabalho, certo? Fosse medido pelo tempo de trabalho, realmente ficaria muito difícil não deduzir uma exploração mesmo, porque ele vai receber e não tivesse interferência do tempo, né? Seria muito difícil deduzir uma exploração, não deduzir uma exploração, porque a pessoa tem um valor fixo, ela trabalhou um determinado tempo, então ela produziu um valor objetivo, e aí ela não está recebendo nada referente a esse valor objetivo, né? Então ela estaria perdendo, estaria sendo explorada. Mas como o valor é subjetivo, ele muda com o tempo, e as mercadorias não podem ser valorizadas considerando apenas o tempo de trabalho, essa teoria cai completamente por terra, porque você não tem base, não tem evidência, não tem absolutamente nada que sirva para observar essa exploração, certo? Então a cruzada moralista, no sentido de o capitalismo é imoral, ela é inválida, certo? Nesse ponto, você pode tentar erguer outros pontos aí, mas nesse ponto o capitalismo não pode ser considerado imoral. Se duas pessoas voluntariamente resolvem fazer uma troca, seja de produtos e dinheiro, por exemplo, ou seja de dinheiro por um serviço, que é o caso do empregado, ele não está sendo explorado, ou pelo menos não tem como você visualizar isso. E ao contrário, o que a gente vem visualizando é o quê? Um crescente e contínuo enriquecimento geral do mundo, certo? Você tem até aqueles velhos objetivos da ONU, né?
que um deles era erradicar a extrema pobreza pela metade. E o prazo, se eu não me engano, era até 2015 que eles deram. Quem lembra aí pode até me corrigir, foi até um ano desse. Esse objetivo foi atingido, na verdade, anos antes do previsto. Eles pensaram talvez de uma forma modesta, achando que o capitalismo, né, uma coisa do tipo, iria dificultar esse negócio. Então, vamos reduzir pela metade nesse tempo aqui, que é maior. E aí o mercado resolveu esse objetivo em menos tempo, anos antes do que eles imaginavam que seria o objetivo. E o mesmo vale para a fome, por exemplo, certo? A fome também foi resolvida antes, fome extrema. Agora, por que não foi resolvido 100%? Você pode ir atrás. Onde tá tendo fome e pobreza extrema, geralmente são países onde você tem a presença muito forte de um governo, de um Estado, certo? Planejando como é que vai ser a economia. Mesmo que parcialmente, ainda tem muito forte essa influência. Ou seja, há uma agressão sistemática contra a função empresarial das pessoas no mundo, certo? Então acaba que o mercado não atinge essas pessoas. Quando atingir, e vai, porque a tendência do mundo é ficar mais livre, as pessoas estão se questionando mais com relação a isso. É engraçado que Marx dizia que as pessoas iriam se revoltar contra o capitalismo, né? Na verdade, não. Elas vêm se revoltando mais com essa situação de eu não posso trabalhar, eu não posso empreender, eu não aguento mais isso, certo? Isso você pode ver parcialmente no Brasil e em outros países, tá? A liberdade vem crescendo e vai vencer algum dia, certo? Isso aí não precisa nem ter nenhum tipo de dúvida, certo? Por quê? Porque as pessoas querem tocar suas vidas, querem resolver seus problemas e começam, né, ano a ano, pouco a pouco, a sacar que o governo não resolve, certo? Então, só voltando aqui, não há evidência que sustente a teoria da exploração. Logo, o capitalismo não pode ser tornado imoral com base nisso. E esse é basicamente o único ponto moralista principal dos socialismos, tá? Então, empregados fazem escolha temporária. Eu já resumi isso aqui. Então, concluindo, né, para finalizar, que eu acho que eu já me estendi demais, capitalismo não promove a exploração do homem pelo homem, pelo menos não há evidências que possam atestar isso. Quem quiser procurar evidências com isso, sinta-se à vontade. Agora, cuidado para não cair em viés da confirmação como é que eu posso dizer? E cair naquele problema que é quase religioso, né? Tipo, essas são as minhas conclusões. Quais são as evidências que vão corroborar com isso? Que acontece muito. O pessoal faz tem até uma tirinha que é bem antiga, que fazia método científico, né? Essas são as evidências. Quais são as conclusões que podemos tirar? Aí, método criacionista. Essas são as conclusões. Quais são as evidências que a gente pode tirar aqui da Bíblia, né? O socialista, né, teórico, ele tem feito isso. Eu não estou dizendo de agora, não. Brumbaverk, ele, depois de lançar essa matadora refutação à teoria da exploração, foi o que ele fez? Ele foi olhar a reação dos sucessores de Marx, né? E o que ele constatou? A primeira coisa que ele constatou, ele não fala com essas palavras, mas se você ler, você entende isso. O que ele constatou é que as pessoas, mesmo os socialistas, aceitaram a refutação do cara. Aceitaram, no sentido de, realmente, valor trabalho não dá certo, vamos tentar provar a teoria da exploração por outro motivo, certo? Então, ele saiu alguns autores tentando provar essa teoria da exploração de outras formas, usando outras evidências. E eles caíram exatamente nesse problema de quebrar totalmente o método científico. De chegar, essa é a minha conclusão, cadê minhas evidências que vão corroborar com isso, certo? Eu vou atrás dessas evidências. Ou seja, é uma busca completamente enviesada, anticientífica, completamente, como é que eu posso dizer? É tão anticientífica quanto o horóscopo, tá? Aquele pessoal tentando provar que porque você nasceu, a posição que o Sol estava em relação a constelações selecionadas de forma arbitrária vai determinar sua personalidade. Ou vai ser usada para prever o seu futuro, tá? É no mesmo nível, tá?
E é incompreensível que isso até hoje está na academia, gente tentando endossar esse tipo de ideia que é completamente não científica, certo? Não é que existem vários pontos de vista na economia, fulano concorda, fulano discorda. Não, é porque está completamente refutado, completamente errado, completamente anticientífico, certo? Se por acaso, ao pesquisarem mais coisas, ao estudarem mais e desenvolverem qualquer tipo de informações novas sobre economia e encontrarem evidências sinceras sobre exploração, sobre a viabilidade do socialismo ou coisa do tipo, por favor, me mostre esses dados, me mostre essas evidências, porque o que a gente vê, na verdade, são pessoas procurando evidências ou fraudando dados, né? Certo? Enfim, isso aí não entra no caso aqui, isso aí seria outra palestra, certo? Então não há evidência sobre isso. E, finalmente, termino agradecendo aí a presença de todos. Quem aguentou até o final, eu sei que é maçante, principalmente falar de teoria, mas é isso, socialismo não funciona e exploração é uma mentira, tá? Valeu, obrigado.